Você já parou para pensar por que, não importa o que você conquiste, sempre parece faltar um pedaço? Aquela sensação de que o chão nunca é firme o bastante, que a próxima vitória finalmente trará a paz que você busca. Eu conheço essa sensação. Conheço a paralisia diante de um novo desafio, o medo de dar o primeiro passo. Conheço o vazio que acompanha o sucesso, a vergonha de não se sentir completo mesmo tendo tudo. Essa dor sem nome, essa culpa silenciosa por não estar satisfeito, mesmo quando a vida parece estar no caminho certo. É uma luta interna que consome, e que a gente raramente fala em voz alta. Mas eu estou aqui para falar. Meu nome é William, tenho 77 anos. E passei a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de aprovação, de reconhecimento, de um lugar no mundo que me fizesse sentir digno. Construí empresas, acumulei bens, tive uma família. Do lado de fora, a vida parecia perfeita. Por dentro, um deserto. Só agora, bem no fim da estrada, é que comecei a entender o que realmente estava acontecendo comigo. Não sou psicólogo, não sou guru, não tenho respostas prontas ou receitas mágicas. Sou apenas um homem velho que finalmente está ligando os pontos. E talvez, a minha história, te ajude a ligar os seus. Nós todos fazemos isso, não é? Essa busca incessante por um parabéns, que nunca veio, por uma validação que parece sempre estar no próximo degrau, na próxima meta, no próximo cheque. A gente acha que se tiver a casa maior, o carro mais novo, o cargo mais alto, ou a família mais perfeita, esse vazio vai, finalmente, sumir. A gente corre, corre e corre, sem nem saber para onde. Mas ele não ele só muda de lugar. Ou pior, ele cresce, se torna mais pesado, mais difícil de ignorar. E a vergonha de sentir isso, de se sentir invisível mesmo quando todos te veem, é esmagadora. A gente passa a vida tentando preencher um buraco que não foi feito para ser preenchido por coisas externas. Um buraco que foi cavado muito antes, lá na nossa infância, por mãos que deveriam ter nos nutrido, mas que nos deram silêncio. Lembro-me de ter 12 anos. Eu tinha passado semanas montando um aeromodelo, um avião de madeira balsa. Pintei cada detalhe, cada linha, com a maior precisão que um garoto podia ter. Era meu projeto de vida naquele verão. Meu pai, ele sentou na poltrona da sala. Olhou para o avião, deu um aceno de cabeça. Bom trabalho, ele disse. Seco, sem um sorriso, sem um brilho nos olhos. Voltou a ler o jornal como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, eu entendi. Entendi que o amor, a aprovação, não eram dados. Eram conquistados. E que mesmo conquistados, nunca eram o suficiente. Nunca eram celebrados. O silêncio dele era mais alto que qualquer grito. Ele me ensinou, sem palavras, que falhar era inadmissível, mas que acertar era só o mínimo esperado. Não havia margem para o erro, nem para a celebração. Havia apenas a próxima tarefa, a próxima prova, a próxima meta. Esse medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de decepcionar, se enraizou em mim. A procrastinação crônica que eu sentia ao longo da vida, era o medo de começar algo e não atingir a perfeição inatingível que ele esperava. Lembro também de outro dia, eu tinha 10 anos. Tinha tirado nota máxima numa prova de matemática. Corri para casa, o papel amassado na mão, o coração acelerado de orgulho. Ele pegou a prova, olhou, e disse, sua obrigação. Nenhuma emoção, nenhum reconhecimento, apenas o vazio da expectativa. Eu construí uma empresa do zero. Tinha o escritório na Paulista, o carro importado, a casa no campo com piscina e churrasqueira. Tinha o respeito dos meus pares, o dinheiro na conta, o nome reconhecido. Cheguei ao topo do que eu imaginava ser o sucesso. Olhava para tudo aquilo, para a vista da cidade, para os números na minha conta, e sentia, nada. Um buraco no peito, mais fundo e mais frio do que nunca. Pensei que era cansaço. Trabalhei mais. Pensei que era falta de algo novo. Comprei mais. Viajei, tentei preencher com mais e mais, mas o vazio persistia, mais pesado a cada nova conquista, a cada nova tentativa de fuga. Era como se eu estivesse correndo em uma esteira, cada vez mais rápido, mas sem sair do lugar. O pódio era uma miragem, e a linha de chegada, um horizonte que recuava a cada passo que eu dava. Esse padrão de busca incessante e vazio se estendeu para os meus relacionamentos. Nos meus casamentos, eu tentava prover tudo, ser o pilar, o homem forte, o que nunca falha. Mas não sabia dar presença, não sabia dar afeto sem uma agenda. Meus filhos cresceram e eu percebi, com uma dor aguda, que estava reproduzindo o mesmo silêncio, a mesma distância emocional que meu pai me deu.
Eu os amava, claro, mas não sabia como mostrar de um jeito que eles sentissem. Eles me viam como o provedor, o chefe da família, mas eu sentia que não me conheciam de verdade. Eu não me permitia ser conhecido, porque ser vulnerável era sinônimo de fraqueza, de falha. A dor de ver nos olhos deles a mesma confusão que eu sentia na minha infância, a mesma busca por algo que eu não conseguia dar. Essa foi a minha maior culpa, a minha maior vergonha. A história se repetindo. Tenho um amigo, o Carlos. Ele tem 70 anos e ainda está tentando abrir um novo negócio, sempre insatisfeito com o que tem, sempre buscando o próximo milhão, a próxima prova de que ele vale a pena. Ele me liga, fala dos planos, da frustração. E eu vejo nele o William de 30 anos atrás, de 50 anos atrás. A mesma corrida sem fim, o mesmo vazio disfarçado de ambição. Ele não consegue parar. E tem o Zé. Ele era o mais ambicioso de nós. Tinha tudo. Perdeu muito também, mas hoje, ele passa as tardes no jardim, conversando com os netos, com uma paz no olhar que eu nunca vi nele antes. A paz de quem parou de correr. O Zé não tem mais o mesmo dinheiro, não tem mais o mesmo status. Mas tem algo que o Carlos e eu só sonhávamos, a suficiência de ser, e não de ter. Ele encontrou a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Eu achava que liberdade era ter todas as opções, todas as portas abertas. Mas descobri que liberdade não é ter todas as opções, é não precisar de nenhuma delas para se sentir completo. Suficiência não é ter o bastante, é entender que você já é o bastante. Que o seu valor não está atrelado ao que você produz, ao que você compra, ou ao que os outros pensam de você. E presença. Presença é estar aqui, agora, com quem está na sua frente, sem o fantasma do que você deveria ter feito, do que você deveria ser, ou do que você ainda precisa conquistar. É simplesmente ser. A gente continua correndo porque o medo de parar é maior do que o medo de continuar vazio. O medo de ser visto como insuficiente, de não ser amado, de falhar, de ser menos que. Esse medo foi plantado lá atrás, naquela infância, e ele nos puxa como fios invisíveis, nos transformando em marionetes de uma expectativa externa que nunca será satisfeita. Você busca lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro, porque foi lá fora que te ensinaram a procurar. O silêncio do seu pai, a ausência de reconhecimento, a expectativa implícita. Tudo isso criou um roteiro para a sua vida, e você, sem perceber, tem atuado nele. É um mecanismo de defesa que virou prisão. Não é tarde para parar de correr. Não é fraqueza. É coragem. É a maior coragem que você pode ter, a de olhar para dentro, para o buraco, para a dor sem nome, para o medo de falhar. Não precisa ter pressa. Não precisa ter respostas prontas. Apenas comece a sentir. Permita-se sentir o vazio, a vergonha, a culpa. São mensageiros. Eles têm algo para te contar sobre quem você realmente é e o que você realmente precisa. A sua suficiência não está lá fora. Ela sempre esteve aqui, dentro de você, esperando que você parasse de correr para finalmente encontrá-la. Não é uma jornada de cura, é um retorno para casa. Se essa conversa ressoou em você, se você sentiu um alívio em saber que não está sozinho nessa luta, talvez ela ressoe em alguém que você conhece. Alguém que também está correndo sem saber para onde, sentindo o mesmo vazio. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez seja o primeiro passo dela para parar de correr e, finalmente, voltar para casa.